Investidor, convido o meu amigo Anjo Investidor, Anderson Diel. Salva de palmas. Anderson, que é mentor, foi top 3 investidor do ano pelo Startup Awards algumas vezes. Anderson, vou deixar para você poder chamar os nossos colegas. Eu vou convidar então a Nilvânia, que vai ser a nossa mediadora. Nilvânia, que estava comigo em todo o Capitão Empreendedor. Nilvânia, passo para ti aqui. Boa tarde, boa noite, né? Eu quero convidar aqui 2 startups genuinamente paraibanas, que estão aqui representadas através de Jefferson e Tiago. Showcase com Jefferson e Tiago com a Wi-Fi Fi. Ó, e essa eu não vou dar brecha, não. Eu vou começar com a primeira pergunta. Vou colocar o Anderson na fogueira já. De cara. Anderson, conta pra gente. Qual que é a diferença do investidor anjo para o investidor diabo? Boa. O investidor anjo, o investidor diabo. É que a gente costuma dizer que no mercado, né, tem 2 tipos de investimentos, uns que ajudam a startup e outros que eventualmente pode acabar prejudicando ela. E o que ele comentou brincando ali a respeito do investidor diabo é eventualmente aquele investidor que não é um investidor qualificado e que eventualmente num primeiro investimento assume 40%, 50%, 60% da startup, já acabando com o cap table dela e eliminando toda e qualquer possível rodada futura de investimento. Né? Então, o que a gente difere é que quando a gente não tem investidor qualificado, que tem que entender que o investidor anjo vai tomar, num primeiro momento, um take rate pequeno, algo entre 5% e 10%, e sabendo que vai existir lá aceleração, investimento pré-seed, seed, onde cada um deles vai ficar com um percentual da startup, esse investidor pode estar matando o negócio já no início. Né? Opa, matou a pau. Cuidado, nem todo dinheiro para startup pode ser um bom dinheiro. Escolham quem que vai estar com vocês. Agora sim, Giovana, vai lá. Vamos lá. Anderson, em primeiro lugar, quero agradecer, né, por você estar aqui conosco. É muito bom tê-lo aqui presencialmente. Agradecer também a Tiago, a Jefferson, aí, que aceitaram esse momento para a gente partilhar experiências, né, e discutir essa questão do investimento. E eu queria te perguntar, qual a dica que você dá para quem já está empreendendo ou está pensando em empreender e que busca investimento, né? Você já falou um pouco agora em relação a essa questão, né, dos cuidados aí com o investidor diabo, assim nomeado pelo Olavo, mas que outras dicas, né, que questões são relevantes aí para evitar entrar num barco furado? Excelente. Eu acho que a primeira dica que eu daria para o empreendedor que pretende, em algum momento, buscar investimento, é se relacionar com o ecossistema como um todo. Então, participar de eventos como esses, tu te relacionar com o ecossistema online é interessante porque tu consegue absorver um conteúdo relevante, absorver conhecimento com conteúdo. Só que nos eventos presenciais, tu tem toda essa questão e esse aspecto de estar próximo das pessoas que realmente fazem parte do ecossistema de funding. Então, imagina a oportunidade de encerrar esse evento aqui, alguém me parar ali no corredor e pedir meu cartão de visita, né, pegar o meu contato, enfim. Então, quanto mais a gente se relaciona com o ecossistema como um todo, seja participando de Startup Weekend, seja participando do Campus Party, seja participando de eventos de batalhas de startups, enfim, eu acredito que quanto mais o empreendedor se envolve com o ecossistema como um todo, mais as chances ele tem de conhecer um bom investidor, porque, na verdade, raramente a gente faz investimento at first sign, assim, no momento que a gente gera o primeiro contato. Geralmente a gente conhece o empreendedor e vai se relacionando com ele, né? Então, vai mandando informação. Eu vi um pitch, por exemplo, ali da Showwave, agora, passa 6 meses, ele mostra que pegou tração. Falei, pô, esse empreendedor, o cara, ele falou que ia fazer e teve capacidade de execução. Então, é isso que a gente acaba olhando sempre.
né? Tipo assim, então é bom se relacionar com o ecossistema como um todo para absorver o máximo que ele pode proporcionar. Seja com investimento, seja com mentoria, seja com relacionamento, porque às vezes nem sempre o empreendedor precisa de dinheiro. Às vezes eu cansei de... Agora eu consegui para uma startup de Santa Catarina um crédito de $100 mil na AWS sem investimento algum, né? Então, pô, $100 mil hoje está falando de mais de R$500 mil, né, que é o que eles precisam de novo. Então, esse network que a gente tem, a capacidade que a gente tem de ajudar o ecossistema a se desenvolver, eu acho que isso é bastante importante. Exatamente. Então, quanto mais próximo estiver, mais fácil fica de repente, arranjar um empurrãozinho extra para o teu negócio, mesmo eventualmente até sem investimento. Legal, Anderson. A gente, então, reforça, né, o pedido para que vocês estejam presencialmente nos nossos eventos, né? Estamos aqui com um bom grupo de pessoas, mas muita gente está aí online, né? Está perdendo esse network. Então, ficou a dica aí, também mais uma dica do Anderson, de que realmente esse olho, nessa conversa olho a olho aqui, esse bate-papo, essa troca de cartões, nesse contato inicial aí que as startups têm com os investidores, com os fundos de investimentos, com as instituições parceiras que estão, né, atuando no ecossistema, realmente é muito relevante. O Sebrae tem consciência disso, né? E a gente vem, inclusive, fazendo um esforço já há mais de um ano aqui em Campina Grande, e trazer a Campus Day para cá é fruto desse esforço de integrar todas as instituições que fazem parte do nosso ecossistema de inovação, né? E a Campus Day veio como a cereja do bolo aí para a gente fechar o ano, né, com chave de ouro. Então, é muito bom ouvir, né, o quanto a gente está caminhando na direção correta aí, partindo da tua experiência, né, e de toda a bagagem que você tem aí na área de empreendedorismo e dentro desse ecossistema. Agora, me diga aí, investidor só investe em negócio que está faturando? É verdade ou é mito? Esse aspecto é mito. O que acontece? O que a gente acaba avaliando no primeiro momento, né, é muito as pessoas que estão por trás do projeto. É lógico que a gente espera pelo menos algum nível de tração, algum nível de validação, porque isso facilita muito e mitiga o risco, ainda mais a gente que está fazendo investimento anjo, que somos lá os primeiros, que eu costumo dizer que investimento anjo é meio que um all-in, né? Porque quando vai lá o VC fazer o investimento, o negócio já está com tração, já está bonito, está legal, né? Mas quando a gente está fazendo investimento, o risco é todo nosso, na verdade. Então, a forma que a gente tem de mitigar risco é ver algum nível de tração. Mas eu já investi em startup sem faturamento, observando que tinha um baita de um time, uma super capacidade de execução, e estava entrando no mercado de 1,3 trilhões de reais ano, que é uma fintech, né? Então, quando a gente percebe que, de repente, tem um bom time com uma experiência pregressa, assim, que tu vê que o empreendedor já realizou e já executou, então é lógico que, eventualmente, a gente consegue sim fazer investimento sem sequer a empresa ter faturado R$1. Conversar aqui um pouquinho para a gente interagir com o Tiago e com o Jefferson. Tiago, como é que você vê essa questão da busca do investimento, né? Você tem uma startup que já fatura, mas que passou aí por diversos momentos. Na pandemia, você vai poder falar um pouquinho, impactou bastante, inclusive, na tua atividade aí, no teu faturamento, nas perspectivas de negócio que você tinha. Mas você está aí, né, e conseguiu superar, está crescendo. Mas e aí, com base em toda essa jornada, toda essa experiência que você viveu, qual é o momento ideal para buscar um investimento, para buscar um investidor? Como é que você vê isso hoje? Olha, acho que, continuando com a fala que ele veio trazendo para cá, se você já foi uma pessoa que já realizou algo, que tem um puta de um time, que tem uma oportunidade, porque o investidor, na verdade, ele vê uma oportunidade, né? Ele está investindo, ele está querendo um retorno do investimento. Então, se você tem uma puta de uma oportunidade, um time que você conseguiu juntar, porque o CEO, a parte principal do CEO é criar o time, principalmente, né? Solucionar o problema e criar o time. E você tem já aquela oportunidade ali na frente super desenhada, show de bola, você consegue ir atrás do investimento sem ter nada desenvolvido, como no PowerPoint, como a gente fala, né? Você tem todo um background atrás para lhe impulsionar esse caixão. Mas na maioria das startups não é isso que a gente encontra, né? A gente encontra muito desenvolvimento, muita
saindo da academia e tudo mais, muita inovação e tudo. E eu acredito que realmente o investidor, o CEO, o fundador da empresa, da startup, ele tem que, no início, focar na solução. Fazer um MVP, né? No nosso caso, a gente fez um MVP em um mês. No primeiro mês, a gente já estava faturando, então foi tudo super muito rápido. A gente começou a faturar, começou a crescer. Aí eu comecei a ver que a gente precisava ir buscar mais investimento, porque o dinheiro que eu tinha... Eu vim da construção civil, não tem nada a ver com o meu mercado, né? Mas eu vim da construção civil, eu tinha uma base financeira, mas a base financeira não ia dar para o crescimento nacional, por exemplo. Então, a gente começou a faturar e eu cheguei para o meu sócio e disse, bicho, tu vai ficar tracionando os clientes. É claro que eu também fazia isso, porque eu sou publicitário, tenho alguns canais dentro com agências de publicidade, a gente trabalha com mídia. Então, eu deixei ele focado no crescimento comercial da empresa, a empresa faturando e tudo mais, e eu fui para a parte do investimento. Mas eu só vi que o resultado estava vindo da visão do investidor de olhar para a gente com carinho, depois que a gente estava faturando 30, 40 mil reais por mês, porque aí ele viu mesmo que a gente tinha uma experiência de mês a mês crescer, de mês a mês ter uma continuidade financeira de retorno. A gente já vivia 100% da startup, principalmente também, e já tinha funcionários. Então, quer dizer, era uma empresa, né? Então já estava funcionando, estava tracionando localmente. Então ela precisava agora do impulsionamento financeiro para poder crescer, principalmente a gente que está aqui no polo nordestino, na Paraíba. Então a gente sempre precisa botar o pé em algumas regiões maiores, principalmente, para poder ter sair da estagnação financeira. A gente chega até um certo patamar, eu até brinco muito com os meninos, que eu converso sempre com a galera da nossa região, eu digo, bicho, o menor projeto lá em São Paulo é o maior projeto da gente aqui. Então, quando a gente bota o pé lá em São Paulo, qualquer projeto que a gente inicia, para você ter ideia, todos os projetos que a gente tem desenvolvido em cima da mesa para crescimento lá em São Paulo, usando como referência, que a gente tem para Floripa, tem para o Rio de Janeiro, mas é maior do que o projeto que a gente executa hoje em dia. Então, o início em outra região, principalmente como São Paulo, é basicamente um crescimento muito exponencial, mais do que isso. Então, quer dizer, a gente está faturando aqui. Eu sempre falo para o pessoal, vai faturar, vai atrás de cliente. Quando você estiver faturando aí uns 20 mil, 30 mil, aí tu começa a gastar teu tempo atrás de investidor. Porque antes disso, você vai estar desfocando de crescer a empresa, de trazer cliente para dentro da empresa para ir atrás de investimento, que às vezes você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e você não recebe investimento. Isso aí. E você, Jefferson? Para você, qual é o maior desafio na jornada de uma startup, considerando a experiência aí da Showcase e outros casos que você conhece? Maravilha. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui, que estão em casa nos assistindo. Prazer revê-los aí, principalmente agora, depois dessa jornada do Capital Empreendedor, que foi muito rico, né? Para a gente, enquanto empresa, aqui, poder ser abraçada, né? O Thiago também foi, pelo Capital Empreendedor, que fez toda uma jornada importante para que a gente se aproximasse de investidores, né? Isso tem trazido extremos resultados positivos, né? E eu costumo dizer que um dos principais desafios para nós empreendedores nesse começo de jornada é principalmente você chegar ao primeiro cliente, né? É você chegar... Porque ideias, eu sou da área de tecnologia, né? Então produto está muito forte nas nossas veias, desenvolvimento de produto toda hora, mas o grande desafio é você encontrar o primeiro cliente, é encontrar aquela, no nosso caso, a gente ajuda lojistas a venderem online de forma descomplicada no Brasil inteiro, né? A gente tem a honra aí de ser uma empresa genuinamente paraibana e já está presente em todas as regiões do Brasil, né? Ajudando pequenos lojistas que, principalmente nessa pandemia, foram completamente afetados, e a gente fez com que essas pessoas começassem a ter uma renda extra a partir da internet, vendendo online, vendendo um novo modelo comercial, né? E aí o grande desafio nessa jornada é você chegar nessa loja, no nosso modelo de negócio, é você chegar nessa loja, é você entender as principais dores desses pequenos negócios e colocar em prática, não o que a gente queria fazer enquanto produto, mas qual a dor que a gente resolve desse pequeno negócio. E no nosso caso, o meu sócio está ali, o Jackson também, a gente rodou o Brasil inteiro, né? Na nossa jornada de validação, começou testando vários segmentos aqui na Paraíba mesmo,
E a gente entendeu as principais dores reais desses pequenos negócios espalhados pelo Brasil inteiro e foi no foco da dor, porque é ali na dor que estão as principais oportunidades, e aí é quando o investidor anjo chega para a gente e a gente tem resolvido um problema extremamente relevante, já tem um faturamento tracionado e, consequentemente, a gente busca o investidor para quê? Para impulsionar esse grande sonho. No nosso caso, a gente quer ser a maior empresa brasileira a digitalizar o pequeno negócio no Brasil. E com isso, a gente poderia atuar muito bem na nossa região, mas a gente tem um sonho tão grande que a gente precisa do apoio de investidores, de fundos, para que a gente cresça e gere oportunidade para esses pequenos negócios também, né? Legal. Anderson, vamos conversar um pouquinho, então, sobre as principais características que um investidor analisa, né, quando ele vai escolher uma startup para investir. Fala um pouco mais sobre isso. Na verdade, quando a gente está olhando uma startup no primeiro momento para pensar em investir nela, a gente acaba olhando sempre para os empreendedores, porque projeto bom é melhor um time excelente com uma solução mediana do que uma solução extraordinária com um time não tão completo, né? Então a gente acaba no primeiro momento olhando lá quem são as pessoas que estão por trás, né? Eventualmente o que elas já realizaram, enfim, e ver se o time possui aquela complementariedade, né? Ver se tem lá, se é uma empresa de tecnologia, é previsível que tenha lá o CTO, o cara que vai estar desenvolvendo a parte de código, a gente espera que tenha alguém que esteja realizando as vendas, e, enfim, se tiver uma terceira pessoa que faça suporte, porque eu percebo que startups com 3 ou 4 sócios têm mais chance de ter sucesso que startups que têm um empreendedor, tanto que, por tese, eu só invisto em startups que têm 2, 3 ou mais sócios, eu não invisto em empreendedores solitários, por experiência, por tentativa e erro também. E essa característica, quando a gente percebe que o empreendedor tem capacidade de executar, a gente começa a olhar outros aspectos. Por exemplo, tamanho de mercado. Eu sempre miro mercados que sejam de bi. Se for um mercado de 10 bi, 15 bi, 20 bi, enfim, whatever, quanto maior o mercado, menor é necessária a participação que essa startup tenha para ter um resultado excelente. Então, eu miro lá nas fintechs, são mercados legais, mercado seguro chega a ser mercado de 260 bilhões de reais. Agora estou envolvido com uma startup de ESG, para a área ambiental, que é um mercado de crédito de carbono, é um mercado de 53 trilhões de dólares anual. Então, vocês imaginam que quanto maior o mercado, menor é o esforço dessa startup eventualmente conseguir conquistar os primeiros clientes e conseguir desenvolver. Então, a gente olha empreendedores, a gente olha tamanho de mercado, a gente olha a capacidade que essa solução tem de se desenvolver globalmente. Então, eu acabo olhando se essa solução tem capacidade de atender em outros países. Então, por exemplo, eu fiz um investimento há 2 anos atrás na PipeRun, que é um CRM de vendas. Todo mundo me dizia, tu é louco, tu vai investir na PipeRun. Tem Salesforce, Pipedrive, HubSpot, enfim, várias startups fazendo. Eu percebi o seguinte, a parte de gestão de processos do Brasil é péssima e todas as empresas vão ter que investir em tecnologia para se desenvolver. E quando todos diziam que Anderson não investe, não faz isso, nós em 2 anos pulamos de 122 mil de MRR para mais de 600 mil reais de MRR. A empresa já está faturando 7 milhões por ano. Então, a gente tem que perceber que quais são, de repente, mercados escaláveis, capacidade de execução do empreendedor, capacidade que essa startup e a solução eventualmente tem de internacionalizar. E é lógico, eu poderia enumerar para vocês aqui mais umas 10, 15 coisas que eu acabo analisando ao tomar a decisão, mas eu pegaria essas como premissa. E pessoas, tamanho de mercado, capacidade de ser global e capacidade de execução dos empreendedores. Anderson, você é investidor, né? Faz parte de vários fundos de investimento, também integra algumas aceleradoras, não é isso? E eu queria que você faz parte mentor do Inovativa Brasil, né? Founder do Anjo Investidor Clube, membro da Anjos do Brasil, aceleradoras de startups a UAU, Agro Plus, Venture, Bossa Nova Investimentos. Fala um pouco sobre a tua tese de investimento hoje. Quem está aí ouvindo, está pensando no Anderson como um provável aí investidor, vai manter contatos, começar aquela paquera e, quem sabe, lá na frente, fechar um negócio. Qual a tese de investimento hoje com a qual você trabalha? Legal. Eu costumo dizer que a minha tese de investimento é não perder dinheiro.
E a única forma de não perder dinheiro tem que ser um tanto assertivo nas minhas escolhas. Então, eu tenho duas formas de investir. Quando você comentou que eu participo, sou investidor da Venture, da Grow, da Wall, da Bossa, da Anjos do Brasil, enfim, de que forma eu atuo, né? Eu primeiro avalio quais são os bons negócios, e todos os bons negócios que estão fora dos meus cheques eu acabo fazendo indicação. Então, às vezes eu mando um WhatsApp, Kepler, dá uma olhada nessa startup. Já, por coincidência, teve a Skill Hub, que eu indiquei, em 2020 eu conheci eles pelo Inovativa Brasil, eu indiquei eles para a Wall. Ele falou, Anderson, um cheque de 200 mil por 8% é pouco. Eu queria ser investidor deles, mas fugia ao valor que eu faço de investimento anjo. E ele, hoje, foi anunciado que ele foi adquirido. Tanto que eu mandei mensagem para ele dizendo parabéns. Ele falou assim, Anderson, teu olho está bom para ver negócios bacanas, né? Então, nesse aspecto, e como é que eu consigo mitigar meu risco para investir com a tese de investimento, que a minha tese é não perder dinheiro? Quando eu invisto na pessoa física, Anderson, investindo, eu procuro olhar o negócio e analisar de que forma o meu smart pode gerar uma entrega muito, muito superior ao meu money. E geralmente é isso que eu tenho conseguido fazer. Eu já estou com 5 exits. E esse aspecto é exatamente o seguinte, eu tenho 21 anos de caminhada no digital. Inclusive, a dica que eu deixo para vocês quando for buscar um investidor anjo, dá uma olhada no LinkedIn, vê a história dessa pessoa. Porque eu criei a maior operação de aluguel de carro na internet do Brasil em 2005, fui um dos primeiros afiliados da Gol, virei expert em SEO, já gerei mais de 500 milhões de visitas em sites, tanto meus, e pegar projetos para terceiros, com certeza passa de bilhões de visitas. Então, eu analiso os negócios onde o meu smart tem um potencial absurdamente maior que o meu money. Tanto que eu costumo falar para o empreendedor, quando eu estou investindo lá 50 mil ou 100 mil em uma startup, eu costumo dizer que, na verdade, eu estou investindo de 1 milhão a 1,5 milhão. Porque, eventualmente, o recurso necessário para gerar tráfego, para fazer o crescimento da empresa, é absurdamente caro. Vou citar um exemplo para vocês. A Mais Retorno foi uma startup que eu conheci eles em conheci em março de 2017, quando entrei na Anjos do Brasil. Coincidentemente, o Danilo tinha vendido a empresa e tinha entrado para a Anjos do Brasil. E nessa apresentação, cada um falava o seu nome e o que fazia, né? E eu expliquei que meu negócio era gerar lead na internet e vender alguma coisa para ele. E ele falou que estava começando a Mais Retorno. Eu fui acompanhando com mentoria 0800, ajudando, eu dou muita mentoria pro bono. No ano passado eu dei mais de 300 horas de mentoria, porque é uma forma que eu tenho de me aproximar dos empreendedores e de selecionar as que eu invisto, de gerar lead para o mercado. Então, eu fiquei ajudando o Danilo pro bono até outubro. Tanto que em outubro de 2018, ele disse o seguinte, Anderson, preciso tomar uma decisão, posso ir ao teu escritório conversar contigo? Eu falei, vem. Daí ele me disse, tem uma empresa querendo fazer uma fusão com o nosso negócio, o que tu acha disso? Eu falei, cara, foca no teu business, né? Eu criei um sistema igual ao da Book em 2003, mas por falta de foco, não levei o negócio adiante, porque eu já estava fazendo uma grana super bacana com afiliados com a Gol. A Gol, em 2003, quando eu fui falar com eles, eu pedi 10 mil reais para botar banner em todos os meus sites. Eles disseram para mim que não dariam 10 mil reais, mas me pagariam 4% de comissão. Isso foi em dezembro de 2003. Em 2004, eu vendi e pagou 1,2 milhões. Em 2005, eu vendi e pagou 5 milhões de reais. Em 2006, eu vendi e pagou 7 milhões de reais. Então, a Mais Retorno, eu conheci eles com 6 mil visitas mês, e quando eu fiz o meu êxito ano passado, a gente recebia 1 milhão de visitas por mês. Eu entrei na operação com 30 milhões de recursos sob gestão, saí da operação com mais de bi. Então, concluindo só a minha resposta, eu analiso muito os negócios onde a minha capacidade de gerar entrega gera muito mais valor do que o meu recurso. Porque, às vezes, eu costumo dizer, né, eu canso de ver empreendedor receber recurso sem saber exatamente como investir, gasta o dinheiro e não faz a atração necessária para fazer a próxima rodada de investimento. E, no fim, ele acabou queimando o cap table, né, perdeu lá aqueles 5%, 10% da empresa e não fez a atração necessária. Então, eu cuido muito quando eu invisto na pessoa física, eu invisto muito onde eu realmente consigo acelerar o crescimento dos negócios. Só interrompendo também, aproveitando a oportunidade, e isso para o empreendedor é muito importante observar, né? Porque se o investidor ele não tem muito know-how na área que tá se propondo a te ajudar, né? Mesmo que naquele momento seja um investimento financeiro, o empreendedor, principalmente se for o primeiro cheque, né? Ele pode sambar ali e acabar não usufruindo da melhor forma possível o recurso. Então, você foi muito feliz na sua fala, Anderson, nesse sentido, e a gente vê muito isso acontecendo, compartilhando conversa com demais empreendedores, né? É verdade, é preciso que essa análise seja feita de ambos os lados, né?
vocês tem que ser um negócio de mão dupla, né? Tem que ser uma relação ganha-ganha mesmo, para que a empresa possa crescer, porque se assim não for, todos perdem. Fosse só dinheiro, o cara ia no banco e tirava o dinheiro. Exatamente, financiamento está aí disponível, né? Não para quem quiser, mas tem aumentado, a oferta tem aumentado cada vez mais. Não é só uma questão de dinheiro, realmente toda essa experiência acumulada, todo o smart money, né, que é como a gente costuma chamar, é o que faz realmente a diferença, né? Essa troca aí de conhecimento, esse acompanhamento, né? Esse estar junto aí, né, para tomada de decisões, para resolver os problemas e para sonhar junto também, né, em relação ao que vocês vislumbram para o crescimento desse negócio. Eu queria perguntar a Tiago o que ele procura num investidor, né, e a Jefferson também, já que a gente está falando, né, Anderson já colocou aqui a tese de investimento, né, com a qual ele trabalha, e aí eu queria que vocês, como empreendedores, né, que estão no mercado aí buscando alavancar os negócios de vocês, né, o que vocês buscam no investidor? Né, o que vocês estão buscando ao longo dessa jornada? Nilvânia, eu tenho até case sobre isso, né? A gente participou do Capital Empreendedor 2019, antes da pandemia. A gente foi vencedor, até sem acreditar, né, Nilvânia? Foi uma surpresa naquele dia, foi uma loucura. Só um parênteses, a Wi-Fi FI foi destaque nacional do projeto Capital Empreendedor em 2019, né? Trouxe esse prêmio, esse título para Paraíba. E eu estava lá no fundão, assim, só esperando a Maria falar que ia ser vencedor. Eu estava lá no fundão só esperando o nome. E quando ela falou Wi-Fi FI, a gente ficou zonzo. Eu confesso que eu fiquei na torcida do terceiro ou do segundo lugar, né? Sim. E aí, quando falou o terceiro, que não citou nenhum dos 3 da Paraíba, eu sei. Vamos votar. Como será, né? Era o primeiro ano da Paraíba dentro de um programa, né, como Capital Empreendedor, que visa capacitar as startups realmente para esse contato, para essa busca de recursos. E que faz a rodada de negócios, né, fechando o ano aí. Isso. E aí não saiu o terceiro lugar, não saiu o segundo, e eu confesso que eu estava assim, sem saber, né? Afinal, a gente estava chegando com uma Campina Grande tão modesta, né, entrando dentro de um projeto que envolve o Brasil todo. Mas, para nossa felicidade, ela chamou lá o Wi-Fi FI, Tiago deu um pulo, eu dei outro. Mas volta a falar, Tiago. Conduz aí. A gente teve um case, na verdade, respondendo bem simples, eu procuro abertura de mercado. Né? Eu prefiro abertura de portas. Porque com o cliente a gente cresce. Principalmente na minha área, com o próprio projeto do cliente, a gente consegue crescer e executar o que tem que ser feito. A gente tem um case, Tiago Barra era um dos vamos dizer assim, mentores do Capital Empreendedor, e ele chegou para mim, ele é um dos analistas de dados mais fantásticos do Brasil, já foi da 99, do Rap, da Empíricos, enfim, e ele viu que a gente tinha um crescimento que no futuro da gente, no Big Data, seria mais forte do que a própria plataforma. Né? A gente tem totens publicitários que fornecem Wi-Fi em ambientes públicos e privados, e a gente consegue levar a publicidade do offline ao online e ter uma análise de dados em cima disso. E o Tiago viu que isso, no futuro da gente, no crescimento, ia ser a força da gente, na verdade. E ele chegou para mim e foi bem sincero e disse: Tiago, eu não tenho capital para investir, mas eu tenho algumas portas que podem ser abertas. E eu fui bem sincero para ele, disse: você abrindo a porta, você entra como nosso advisor. E hoje ele é nosso advisor, né? Não só na parte de inteligência, né? Então a gente tem um dos maiores analistas de data science, de growth dentro da empresa, com 3% da empresa, mas também um cara que abre a porta para 99, abre a porta para o Rap. A gente está fazendo um projeto agora com a Corner Shop, que é uma plataforma de fazer supermercado do Uber. Então, quer dizer, algumas portas, eu prefiro que a porta seja aberta do que com investimento. Como eu disse, a gente pode rasgar o dinheiro e não acontecer nada. Então, a gente chega e abre um projeto, faz um projeto como esse, a gente vai fazer com o Corner Shop, de levar Wi-Fi e mídia out of home para dentro de supermercados em algumas regiões. Quer dizer, a gente já está ali, ganhou o cliente, o projeto é de médio e longo prazo, e então a gente já tem o próprio faturamento, faz o próprio crescimento da empresa. Então, eu prefiro um investidor que abra as portas. A gente teve um caso, voltando lá para o início, de investidor diabo, vamos dizer assim, né? Assinou o contrato de investimento, onde o investimento realmente, a participação dele com a entrada do capital, ele solicitou que a gente conquistasse uma praça.
Eu consegui o projeto de Wi-Fi público, como as pessoas de Campina Grande sabem, a gente faz o projeto de Wi-Fi público daqui de Campina. Eu consegui abrir a praça do projeto de Wi-Fi público lá de Santo André, do ABC, né? Santo André, São Caetano, São Bernardo. Saiu o edital e na hora H do cheque o cara botou o pé para trás e a gente ficou a ver navios. Então, quer dizer, existe essa questão do investidor só do dinheiro e ocasionar isso, perdi meu tempo, perdi minha possibilidade de entrada naquele mercado, mas, novamente, se fosse um investidor que tivesse só aberto a porta para mim, talvez teria sido mais sucesso do que uma que tentou trazer o capital para crescimento e, ao mesmo tempo, ele mais atrapalhou do que ajudou. Ok, Tiago, obrigada aí por compartilhar a experiência. E Jefferson? Maravilha. O que você procura aí no investidor? Do nosso lado, eu acho que com a experiência que a gente teve na Showcase, está tendo na Showcase, né, principalmente, eu acho que foi uma escadinha, contando um pouco da história da Showcase, né? No início, a gente procurava dinheiro a todo custo, achava que sempre é dinheiro, né? E a gente achava que não dava para tirar o projeto do papel sem o dinheiro. E aí a gente, com minha vasta experiência em tecnologia, em projetos, enfim, a gente começou a trilhar um caminho de fomento. Foi aí quando a gente começou a estruturação da Showcase, então o Sebrae foi um grande parceiro nesse sentido, a Embrapi, que foi falada hoje aqui, também ainda é hoje um grande parceiro nesse sentido, e a gente foi buscando esses caminhos até chegar o momento da gente dizer o seguinte, a gente já se estruturou bastante em produto, né? Nosso produto estava redondo, já tinha os primeiros clientes, mas agora a gente precisa efetivamente de um investidor, né? Um cara que traga tração, que traga mercado, que seja complementar o que a gente está fazendo, principalmente em cima do mercado que a gente estava atuando, para ser estratégico para o crescimento da empresa. Foi aí que a gente começou a olhar para investimento fora do que a gente já tinha conseguido, né? E só um passo atrás, tem um ponto muito relevante nessa jornada de investimento, que eu posso citar também, que são alguns programas que trazem conhecimento e abertura de portas que não necessariamente é o dinheiro. Vou dar um exemplo disso. Fui inovativa lá em 2017, né, nos ajudou bastante nesse sentido de aceleração. Somos uma empresa acelerada pelo Facebook na América Latina, então o Facebook acaba entrando com um investimento não em dinheiro, mas em abertura de mercado, né? No nosso caso, abertura para que a gente fizesse social commerce dentro das plataformas do Facebook, Instagram, Facebook, WhatsApp, focado no pequeno negócio. E, por fim, em cima de toda essa jornada, a gente escolheu um primeiro investidor estratégico que pudesse alavancar os nossos resultados. E aí, esse primeiro investidor alavancou, de fato, os nossos resultados. E o que é que a gente busca hoje? Inclusive, estamos com rodada aberta, fechando até dezembro. São bem-vindos todos os investidores, né? Então, a gente tem uma rodada aberta, a gente pode conversar sobre isso. E o que é que a gente busca hoje nos investidores, né? O nosso sonho é grande, o nosso sonho é de crescer, o nosso sonho é de transformar a realidade do pequeno negócio no Brasil, no quesito digitalização, de forma macro, né? E o que a gente busca, principalmente, é a abertura de porta, é parcerias estratégicas. Hoje, por exemplo, a gente já tem no nosso portfólio mais de 15 grandes marcas que nos possibilita ter, para o pequeno negócio, os produtos cadastrados de forma automatizada. Poxa, um cara que entra para o nosso portfólio, que facilita a abertura em grandes marcas, grandes indústrias, e aproxima a gente, além do dinheiro, tem um valor absurdo, né? Muito do que o Anderson falou. A expertise dele é tráfego, é impulsionar. Então, se eu estou precisando disso nesse momento, vai ser muito útil ter essa sinergia entre o investimento e a startup para todo mundo crescer. Afinal de contas, quando você chega num determinado momento da sua empresa, o que você precisa é crescer, né? Os principais desafios iniciais já foram vencidos, e aí, para finalizar, o que a gente, complementando o que o Tiago falou, é muito complementariedade. Óbvio, o dinheiro ele é útil, pessoal. E chega uma fase da empresa que não é só abertura de portas. A gente precisa da grana para poder escalar de fato. Mas ter essa complementariedade, esse smart money, faz com que a gente consiga chegar muito mais longe, né? Anderson, voltando para você. Investidor se arrepende de algum investimento feito em startup? Como é? Fala um pouco aí da tua trajetória. No meu ponto de vista, eu acredito que investidor não se arrepende
de investir em startup, porque, eventualmente, se alguma delas não vingar, isso faz parte do jogo. Mas eu acredito que o investidor se arrepende, sim, das que ele não investiu. O investidor, por exemplo, que ele chama de anti-portfólio, né? Aquelas que passaram assim na frente, estava assim a poucos metros, assim, a poucos passos de poder estar dentro da oportunidade, e de repente passou, né? Então, porque não tem como a gente se arrepender, ainda mais nós, né, que estamos fazendo um investimento anjo. Eventualmente, se for um VC que faz um cheque pegado lá de 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, já em Série A, se essa não vinga, talvez o sentimento seja um pouco maior, mas a previsão de erro e acerto faz parte até dos VCs, até de quem faz investimento qualificado, né? Tem a previsibilidade que eventualmente alguma não dá certo, mas o conjunto do portfólio faz com que o resultado gere de 10, 15, eventualmente 20 vezes o múltiplo do total do fundo. Mas nesse aspecto, o que a gente acaba eventualmente se arrependendo é das que nós não investimos. Anderson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória antes de ser investidor, né? Que você também foi empreendedor por muitos anos, atuou no varejo. Então, traz um pouco dessa experiência, somada à experiência de investidor, e compartilha aqui com a gente, porque nós não temos só startups, mas nós também temos empresários aqui, e potenciais empreendedores, gente que está nos assistindo, né? Que conselhos você gostaria de ter recebido no passado, né? As lições aprendidas, que tem sentido hoje para o presente, que você gostaria de deixar, né, como um recado, compartilhar essa experiência como sendo realmente, vamos dizer, as pepitas de ouro aqui, para o pessoal que está nos assistindo e está conosco. Se fossem conselhos, né? Depois eu falo um pouquinho da minha trajetória. Tenha bons mentores. Hoje tem todo esse ecossistema disponível, e que eventos que nem este, eu estou passando ali, alguém pode dizer: Anderson, me passa o teu cartão, me consegue o teu WhatsApp, ou me conecta pelo LinkedIn. Hoje tem muitas pessoas boas no ecossistema entregando tempo pro bono, né? O Inovativo Brasil, nós somos mais de 1.000 mentores voluntários. Eu entrei no Inovativo Brasil em 2017 como mentor. Eu me desenvolvi dentro do programa de mentor, agente de comunidade. Eu fui a líder de comunidade, hoje eu sou líder alumno do programa. São 5 anos aí como se fosse recebendo promoções, dando voluntariado. E tem muita gente boa qualificada dando mentoria, né? Por exemplo, no Inovativa tem rede de inovação aberta de diversas grandes empresas. E, de repente, nessa mentoria, tu acaba conquistando até um cliente, né? Então, tenha bons mentores, tenham bem boas pessoas para quem se apoiar, né? Eu acho que a dica que eu daria para quem está começando, tenha pessoas com quem se conectar. A outra dica que eu daria para quem está empreendendo, tenham sócios. Né? Eu tive 3 sócios nas minhas operações. Hoje, agora, montei um projeto novo, que é o Anjo Investor Club, que nós somos 16 sócios, é um negócio meio maluco. Mas quando a gente... Sozinho você vai rápido, junto você vai longe. Né? Então, é muito bom somar experiências com outras pessoas, porque... cada pessoa geralmente tem um skill. Eu costumo dizer que todo mundo é excelente em pelo menos alguma coisa na vida, né? Então, alguém é excelente em algo. E quando você soma competências, fica muito mais fácil seguir a jornada. Então, eventualmente, se alguém está pensando em empreender, começar uma jornada, convida 1 ou 2 pessoas que pensam, porque eu costumo dizer também, né? Se você eventualmente está querendo empreender, não tem a capacidade de convencer pelo menos uma pessoa para seguir essa jornada junto contigo, talvez a tua ideia não seja tão boa assim. Né? Porque eu acho que tem que conseguir convencer pelo menos uma pessoa a seguir essa jornada contigo. Então, tenham bons sócios, tenham pessoas com quem trilhem essa jornada contigo. Contando um pouquinho da minha história, né? Eu tenho 1 ano de carteira assinada na minha vida, 11 anos de experiência com vendas em varejo e 21 anos de experiência com vendas online. Registrei meu primeiro domínio dia 31 de dezembro de 1999, botei meu primeiro site no ar dia 15 de janeiro de 2000. Em 2013 já tinha 23 sites, me especializei em fazer guias de destinos. O insight que eu tive lá quando eu comecei o negócio é que a gente sentava na frente de uma agência de viagem para ficar folhando folders, né, olhando fotos, mapas, pontos turísticos, fotos de hotéis, e eu imaginei que a distribuição eletrônica no turismo ia funcionar. E daí eu fui comprando alguns domínios estratégicos, comprei gramado.com.br, comprei sãopaulo.com.br, comprei turismo.com.br, comprei reservas, né? Enfim, virei uma máquina de comprar domínio.
vendi todo o patrimônio que eu tinha na minha vida para construir esse negócio. Passei 1 ano e meio da minha vida trabalhando da meia-noite às 6, porque banda larga não existia. Meu pai dizendo, Gurito, tá louco, vendendo tudo para comprar domínio. Mas deu certo, né? Em 2005, 2006, criei a maior operação de aluguel de carros. Fui um dos primeiros afiliados da Gol. Até que em 2008, né, conheço o Francisco Miliarte, que ele tinha uma lá pronta. Ele cria a Rent Cars, a gente vira parceiros. Hoje a Rent Cars aluga carro em 162 países. E desde 2012 eu passei toda a minha operação para ele e a Viajanet ficou com a operação do passagens aéreas. E daí que eu comecei a fazer novos negócios. Daí eu comecei, né, fiquei 1 ano, 2 investindo em construção civil e até que em 2016 me convidam para entrar na Anjos do Brasil. E então, acho que vocês perceberam, eu sou um pouco intenso em tudo que eu faço. Meus amigos falam assim, porra, tu não sabe brincar, né? Tu leva muitas coisas a sério. E daí que eu entrei na Anjos do Brasil, da Anjos do Brasil entrei no Inovativa, desenvolvendo trabalho voluntário. Daí comecei a receber convites, né? Recebi convite para entrar na aceleradora Venture, entrei, na UOL entrei, na Grow entrei. O Kepler dizia, Anderson, tem que investir com a gente na Bossa também sou investidor da Bossa Nova. E, enfim, essa jornada aí, ao longo desses 4, 5 anos aí, 5 exits e um unicórnio no portfólio também. Tive a felicidade da Vetex comprar uma empresa minha no início desse ano, pré-IPO. Então, enfim, tá divertido. E é legal que a gente impacta muito. No Capital Empreendedor, eu sou parceiro deles também. Eu desenvolvo muito trabalho voluntário. Eu acho que em torno de 20% a 30% do meu dia, hoje, do meu tempo, eu trabalho desenvolvendo, ajudando o ecossistema a se desenvolver. Eu acredito muito na capacidade que o empreendedorismo tem de gerar emprego, renda e impactar no país como um todo e a gente conseguir construir um país melhor através do empreendedorismo. Porque a gente vive uma curva de oportunidade bem importante, tá? O Brasil perdeu muita oportunidade de ser um país industrializado, porque o Brasil sempre só exportou commodity. E a questão da inserção de tecnologia em nossas vidas está nos levando a um gap da seguinte forma: como a tecnologia se insere em tudo daqui para frente, essa oportunidade de novas tendências, né, criação de novos negócios é muito forte. E esse é um movimento que não para, a ponto que o Brasil já tem 2 empresas esse ano que fizeram IPO lá fora. A Vetex fez IPO lá fora e a Zenvia, que é uma startup gaúcha. Então, nós já estamos exportando tecnologia. Então, eu acredito muito na capacidade que a gente tem de desenvolver soluções e, assim, gerar riqueza, gerar emprego, gerar renda e ajudar o país a se transformar através do empreendedorismo e empresas de tecnologia. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para os investidores anjo, né? Os investidores que possam estar nos assistindo, que estão aqui conosco, né? Você foi o investidor top 3 do Brasil esse ano. Que conselhos você pode compartilhar com as pessoas que estão pensando em se tornar investidor anjo, aquelas que já são investidor anjo, né? Fala um pouco com eles nesse momento. Excelente. Eu acredito que quem quer se desenvolver como investidor anjo, como eu estava falando, como todos nós somos excelentes em pelo menos uma prática na vida, eu acho que a gente pode pegar essa oportunidade na qual nós somos excelentes e aí tomar um pouco do nosso tempo para gerar oportunidades para as outras pessoas e também, eventualmente, fazendo dessa uma oportunidade especial para nós. Né? Então, por exemplo, eu, em função desse envolvimento com o ecossistema, eu acabo fazendo muita banca de avaliação de startups, né? E é uma forma de tu inserir, começa fazendo trabalho voluntário, por exemplo, no Inovativa Brasil, tu pode fazer 2, 3 mentorias num semestre, que nos programas tem 2 ciclos de aceleração, né? Um no primeiro semestre, outro no segundo semestre. Vai ser 1 hora, 2 que você vai estar cedendo, ou 4 horas lá num ciclo de 3, 4 meses pro bono, mas eventualmente nessa hora tu vai estar se conectando a um negócio que eventualmente tu perceba que seja exponencial e teu smart seja muito maior do que o teu money. Exatamente o que você estava falando lá do teu advisor, né? Enfim, eu acho que é mais importante trazer 500 mil reais ou 200 mil reais em receita recorrente para dentro de casa do que tu receber 500 mil reais por 10% da tua empresa e tu eventualmente nem saber como gastar. Canso de ver startup receber investimento e andar de lado, canso de ver startup receber investimento e sucumbir, exatamente porque eventualmente talvez um advisor, um investidor estratégico com determinado conhecimento do segmento, ele teria muito mais capacidade de abrir portas e fazer o negócio acontecer do que o dinheiro propriamente dito. Então tem e tem outra, né? Esse é um caminho sem volta. Essa parte de tecnologia, inovação, empreendedorismo, esse é um ciclo de longo prazo. Então,
cede teu tempo, eventualmente pro bono, 2, 3 vezes a cada semestre, e de repente, eventualmente, mesmo que tu não invista, mas a capacidade que a gente tem de ajudar uma pessoa, uma empresa a se desenvolver, mesmo eventualmente sem ganhar nada, é muito bacana, porque eu costumo dizer que a recompensa de trabalho voluntário é sorrisos e elogios. Né? Então é legal o quanto a gente acaba impactando eventualmente na vida dos outros, eventualmente até sem sequer fazer investimento. Deixa eu aproveitar e quebrar um pouquinho o script aqui, Nilvânia. Vai lá. Eu vou pedir para a gente ir caminhando, né, para as considerações finais, por conta do tempo, embora o papo aqui dava para a gente ficar mais uma hora numa boa. Então, Jefferson, você aproveita e depois já faz as suas considerações. Não, maravilha. Né? Ao mesmo tempo, eu já agradeço, né, pela presença de vocês aqui, pelas contribuições. Mas vamos lá, passa a palavra para o Jefferson. Dado esse tema e principalmente dado os investidores que estão nos assistindo e também empreendedores de primeira viagem, que dica você daria tanto para o investidor como também para o empreendedor na jornada de primeiro cheque? Por exemplo, muitos empreendedores entram sem saber como mandar reporte, como ter um relacionamento, alguns ficam só esperando, né? Exato. Então, que dica você daria tanto para esse investidor, esse possível investidor que está iniciando agora, como também para o empreendedor, para que esse match ele seja perfeito no primeiro caso? Eu acredito que a melhor coisa a fazer no primeiro momento se envolve com o ecossistema, circula ele, porque a gente compra de quem a gente gosta, de quem a gente acredita, de quem a gente confia. E a primeira coisa que eu acho que faz o empreendedor investir no investidor, ou eventualmente o empreendedor acreditar no investidor, é aquela questão de tu olhar e gostar. Né? A gente gera empatia com as pessoas. Eu troquei de roupa. Eu não sei se vocês viram pela manhã, mas de manhã eu estava de tênis, estava com uma camisa normal. E eu falei, eu até falei brincando com um amigo meu quando me viu, agora tu te fantasiou de investidor. Eu falei, não, eu acredito que o meu uniforme tem que estar adequado ao momento e ao público que eu vou conversar. Então, a dica que eu daria, orbita no ambiente onde as pessoas circulam, porque é muito mais fácil tu te conectar a uma pessoa que eventualmente teve a capacidade de apertar a mão dela, ver que essa pessoa é querida. A gente gosta até do cheiro das pessoas. Né? Então, eu acredito que a melhor forma é se envolver. E é lógico, procura trazer dados consolidados. Eu acredito que montar um bom pitch para o empreendedor é muito importante. Que nem agora fiquei 3 dias no Inovativa Brasil ajudando nas oficinas de pitch. Né? Eu acredito que tu chegar lá com uma estrutura convincente, com uma ideia estruturada, fica mais fácil, né, do que chegar com as informações aleatórias. E tem vários programas aí que ajudam. Capital Empreendedor é um deles, Inovativa Brasil também, e tem, enfim, tem até de recurso subvenção, como falaram aqui hoje, Centelha, FINEP, enfim, tem várias oportunidades aí de se movimentar e de se conectar com o ecossistema para buscar investimento. E, eventualmente, também, eu acho que o investidor só vai conseguir encontrar boas startups se estiver onde elas estão, né? Por isso estou aqui hoje. Maravilha. Obrigado a todos pela oportunidade também. Deixa eu dar um de butuca aqui, então, para poder complementar essa também. Hoje em dia, o Anderson falou de LinkedIn. LinkedIn está aí uma ferramenta para todo mundo. Igual investidor anjo tem tese de investimento, empreendedor também tem que ter. Busca saber quem que é o investidor, quem que ele está investindo. E, cara, investimento é longo prazo, é venda longa. Você tem que se relacionar. Se achar que vai fechar com o investidor de primeiro match, isso não vai acontecer. É relacionamento longo mesmo. Inclusive, o que ele falou agora de LinkedIn, nada disso foi combinado. Amanhã de manhã eu vou estar no hotel, mas às 9, eu acho que às 10 horas da manhã eu entro no painel exatamente falando do LinkedIn, né? Como utilizar o LinkedIn para reforçar a sua marca pessoal e gerar conexões e gerar negócios. Por coincidência, e o LinkedIn, para nós, particularmente no projeto do Angel, está se mostrando uma excelente ferramenta, porque as pessoas se conectam, que a gente vai desenvolvendo, e as pessoas vêm nos procurando como é que eu faço para fazer parte disso também, né? Vai ser no Inovativa Brasil. Vocês podem entrar no Inovativa Brasil, se inscrevam, está disponível as inscrições ainda. Amanhã, às 10 horas da manhã, lembrei aqui. Hoje eu vendo mais pelo LinkedIn em São Paulo do que presencialmente aqui na Paraíba. E sigam, né? Eu tenho meu arroba Anderson Dil, tanto no LinkedIn, Anderson Dil, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Se conectem, porque é incrível. Eu volto e meia eu já recebi pitch
pelo LinkedIn, que eu dei dicas para o empreendedor, ele estava buscando investimento, eu peguei e dei 1 hora de mentoria, os guris já estão faturando R$20 mil por mês, e falou, Anderson, eu nem preciso mais de investimento por enquanto, vou crescer mais. Né? Então, é incrível, todas as ferramentas que são para gerar conexões, como elas podem impulsionar negócios, ou gerar valor, conhecer pessoas estratégicas, pode fazer toda a diferença na vida. Aí. Valeu. Tiago, suas palavras finais, por favor. Queria agradecer pela presença, né? Sempre bom estar junto com vocês. A gente passou quase 2 anos online, longe e perto. zumbindo em casa, né? Já ficando louco. O Capital Empreendedor, para quem é empreendedor de startups, eu acho que é uma das melhores alternativas que eu encontrei. Eu participei do Inovativo em 2017. Esse ano eu dei aula no Inovativo, então quer dizer, eu fui de mentorado a mentor, né, sobre pitch. Na época do Inovativa, eu tinha uma mentalidade de padaria de bairro, então, com o Inovativa, lá em 2017, eu abri minha cabeça, até brinquei com o meu mentor, então eu posso pensar que eu tenho dinheiro infinito. Ele pensa que você tem dinheiro infinito e realiza um projeto. Foi nessa época que eu fiz o projeto no nível nacional da empresa, que até hoje eu uso. Né? Então, a minha dica é participe desses eventos, se aproxima, vai capilarizando sua ideia, seu projeto, se estrutura, principalmente comercialmente, e a gente vê muita gente técnica, eu falo isso para a Nilvânia direto, em todos os encontros do Sebrae, a gente vê muita gente técnica, muita gente de código, mas a gente está faltando ainda na pegada do empreendedorismo em todo local, não só aqui na Paraíba, como em Recife, em Fortaleza, eu já andei praticamente o Brasil todo, em São Paulo, falta um pouco ainda da pegada empreendedora, administrativa, financeira, contábil. Isso é um dos maiores erros que eu vejo dentro das startups. E se aproxime dos investidores depois, quando você tiver realmente algo para agregar. Não fique só na ideia. A gente tem uma frase de Thales Gomes, né, que de ideia, a bacia é 10 centavos. Então, não adianta nada estar só na idealização, mas realize. Faça o MVP, execute, comece a faturar, e depois é que você pensa em encontrar um investidor para chegar na frente de um e realmente ter algo para mostrar. Né? E obrigado de novo, Nilvânia, pela presença, de ter chamado a gente para participar do evento. Show, eu que agradeço aí a vocês. Anderson, algumas palavras finais. Eu vou ser breve, porque o nosso tempo já está estourando. Pessoal, para quem quer empreender, primeiro, parabéns por estar aqui. Né? Eu acredito que vocês já estão bem, um sábado poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, estar num bar, tomando cerveja com os amigos, e já dou os parabéns para vocês todos. Segundo, se beneficiem de todo esse ecossistema, né? Sebrae, Capital Empreendedor, Inovativa, investidores, mentores. Hoje tem muitas pessoas disponíveis para ajudar vocês. Quem dera eu, quando eu comecei meu negócio lá em 2000, que eu tivesse todo esse ecossistema disponível, porque eu fui vendendo tudo que eu tinha, eu vendi carro, apartamento. Cara, a última coisa que eu vendi foi 15 hectares de terra para comprar o sãopaulo.com.br. Então, hoje não precisa nada disso. Hoje, com uma boa ideia, um bom time, fica muito fácil de conseguir recursos. E não é só pelo quanto vocês acabam gerando de oportunidade para vocês. Eu acho que é mais incrível nos negócios. Hoje, as minhas investidas empregam mais de 450 pessoas, as que eu invisto direto. E vocês vão perceber que não é só quanto vocês vão melhorar a vida de vocês, mas quanto vocês têm a capacidade de melhorar a vida dos outros também. Então, o que eu digo para vocês, não desistam do que vocês querem, sigam e persigam seus sonhos. Eu quero agradecer a todos que participaram conosco aí, né, nos assistindo, aos meninos Jefferson, Tiago, Anderson, né, quero colocar aqui como palavras finais, né, para os empreendedores, o desafio de se aproximarem cada vez mais de nós, enquanto Sebrae, e dos atores do ecossistema de Campina Grande, né? O Anderson reforçou isso nas suas palavras do início ao fim. E aqui em Campina Grande nós temos, né, uma instituição, um grupo de instituições que tem se fortalecido. Nós temos uma excelente governança que está trabalhando junto há mais de um ano aí, caminhando para construir um plano de ação que realmente coloque Campina Grande no lugar que ela
merece estar, né? Nós já somos destaque nacional na área de inovação, mas a gente tem potencial para fazer muito mais pelos nossos negócios. Então, como a gente pôde ver aqui ao longo do dia, a gente tem incubadora no Parque Tecnológico, a gente está com o lançamento aí da incubadora da UEPB, né? Nós temos programas de pré-aceleração, o Tiago e o Jefferson falaram do Capital Empreendedor, mas nós temos o Hub, nós temos outras propostas aí para colocar no papel, para executar no próximo ano. Nós temos o Senai como parceiros, Prefeitura como parceira, nós temos as universidades, enfim, todas as instituições que estiveram conosco aqui ao longo deste dia, FAPESC, aí com vários programas de subvenção, né, bancos que vão se chegar, hubs de inovação com os quais a gente está estreitando relacionamento, e a gente tem mais do que isso, né, o desejo de fazer mais, né, e os braços abertos para acolher cada um que queira estar conosco nesse movimento para fazer de Campina Grande e da Paraíba, né, um grande case de inovação, um centro de excelência ainda maior no que diz respeito à inovação e à geração de negócios, à geração de riquezas para a nossa cidade e para o nosso estado. Então, são essas as minhas palavras finais. Eu passo a palavra aí para o Olavo. Desculpa aí se a gente estourou o tempo um pouquinho. E vamos seguir, que a gente ainda tem... Super dentro do tempo, tá ótimo. A gente ainda tem agora mais um painel aí com grandes experiências e aprendizados para a gente construir e compartilhar. Vou até aproveitar antes da gente bater palma aqui para falar que hoje em dia a gente está, graças a Deus, conseguindo controlar aí o nosso vírus do Covid. Mas tem um outro vírus que está muito solto aí entre os empreendedores, que é o vírus do unicórnio. Então tem que tomar cuidado. Hoje em dia a gente tem um unicórnio para cima e para baixo sendo divulgado, e o que os empreendedores acham com isso é que ter valuation alto é ótimo. E aí quer bater lá na porta do investidor com valuation lá em cima, porque ele aprendeu que ter valuation alto é muito bom. Valuation alto pode atrapalhar muito a vida do empreendedor em próximas etapas. Então não queiram ter o maior valuation possível, queiram ter um valuation justo no momento justo, para que vocês possam fazer o plano de vocês dentro do momento da startup, que seja dentro das fases, para que vocês possam continuar crescendo. Se relacionem com os investidores, relacionamento de longo prazo, e, reporte sempre. Coloque como cadência, tem que ser ritual da startup, vocês têm que mandar reporte para investidor, tem que fazer relacionamento, que esse é o segredo do investidor não ter só uma foto da startup. Ele tem que ter um filme, e aí fica mais fácil. Salva de palmas, senhoras e senhores. Vamos para uma foto, vamos fazer uma fotinha aqui na frente. Aqui, ó.